Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de uma síndrome que faz a pessoa se sentir inadequada. Você já se sentiu como se fosse um estranho no ninho? Como se não soubesse a razão de ter nascido? Como se tudo aqui fosse diferente de você? Então fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te esclarecer uma série de questões que tem a ver tanto com a experiência de quase morte ou EQM, quanto com outras questões emocionais que afligem muitas pessoas que passam a vida angustiadas sem saber porquê. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal se te interessam temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. E se você quiser ajudar na divulgação da experiência de quase morte, curta esse vídeo. Assim a plataforma irá indicar esse vídeo para mais pessoas e assim cada vez mais a EQM vai poder ser conhecida de um modo geral. Pois bem, indo para o tema de hoje, existe uma condição emocional muito ruim, muito negativa, que faça com que a pessoa então se sinta inadequada, como se ela estivesse exilada, sabe? Ela está fora do seu lar, fora de onde ela se sente bem. Então essa sensação de estranheza pela vida, essa angústia existencial, sabe, esse sentimento de não pertencimento, tanto às vezes à família, ao país ou ao local onde ela vive, isso cria uma angústia muito grande. Então a pessoa se sente exótica, ela se sente distante social de tudo e de todos, como se ela fosse um tipo marginal. No entanto, a pessoa nem sequer sabe o porquê que ela se sente assim. Você já ouviu falar de pessoas que na fase adulta acabam mudando de país e aquele choque cultural traz a ela uma profunda sensação de mal-estar? Por mais que ela vá para um país bom, para um local bem estruturado, ela ainda assim se sente um estranho, ainda assim ela se sente deslocada. Então essa sensação, essa mudança, esse choque cultural, essa mudança abrupta de país, ela causa uma série de problemas que afetam o indivíduo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque existe, esse é o ponto, o tópico central aqui do vídeo de hoje, que é para falar da síndrome do estrangeiro. Esse termo ele foi cunhado e foi publicado pela professora Malu Balona, que escreveu inclusive um livro, chamado Síndrome do Estrangeiro, e onde ocorre justamente essa sensação, como eu descrevi, no caso da pessoa que muda de país. Mas o caso aqui, ele é muito mais sério, ele é muito mais profundo, porque ele não envolve apenas uma mudança de domicílio, uma mudança de cidade, de país ou de estado. Essa síndrome do estrangeiro, ela vem por quê? É justamente quando a pessoa renasce. Então ela se dá conta, ela fica lúcida aqui na vida humana, nessa dimensão material ou intrafísica, e ela se sente perdida aqui. Então, a síndrome do estrangeiro é porque ela se sente um estrangeiro em relação à própria vida humana que ela leva. Por melhores que sejam a sua família, por mais estruturada que ela seja, por melhores que sejam as condições que a pessoa tem, não importa. Ela ainda assim se sente desajustada. E isso causa muita angústia, muito conflito com o passar do tempo. E um ponto a ser destacado é que a síndrome do estrangeiro ela é de cunho basicamente universal. Ou seja, não acontece só com homens ou só com mulheres, ou com ricos ou pobres, não há um perfil específico. A princípio, qualquer pessoa pode ser, vamos dizer assim, uma vítima dessa síndrome. Agora é importante frisar de início o seguinte: essa síndrome é uma patologia grave, severa, séria. De um modo geral, quem de nós nunca passou em algum momento da vida por esse sentimento de inadequação? Quem nunca se perguntou o que eu estou fazendo aqui ou para que eu nasci? Então esses momentos fugazes, esporádicos, momentâneos de se sentir um estrangeiro aqui na vida humana, isso todo mundo tem, é praticamente humano. Agora, a síndrome não, ela é constante, ela é permanente e um ponto sério a ser considerado. Em geral, ela começa já na infância. Então não é porque você perdeu o emprego, ou ficou solteiro, ou passou por um trauma que surge a síndrome.
Em geral, não há nenhum evento que serve como gatilho para ela. Ela vai aos poucos nascendo já no processo então infantil e, dependendo da situação, dependendo do caso, ela pode se agravar com o passar dos anos e com o desenvolvimento da pessoa. E, portanto, não menospreze, não banalize uma pessoa que parece estar sofrendo dessa condição, porque isso não é frescura, a pessoa não está exagerando, isso é algo sério. Então aquela pessoa da sua família que muitas vezes é calada, sabe, vive isolada, vive se afastando de todo mundo, mesmo ela sendo às vezes bem talentosa em alguma área, em alguns casos o que perturba ela pode ser justamente essas condições emocionais ainda mal resolvidas. Tem até síndromes parecidas, como por exemplo o outsiders, ou forasteiros na tradução livre, onde certas pessoas foram consideradas assim à frente do seu tempo, ou pensando fora do zeitgeist. O que é isso? Ela está fora do espírito da época dela. Então ela está contra a corrente, ela está no contrafluxo, sabe? Fazendo mais do que as pessoas entendem ou não tendo a aprovação dos outros. Mas isso não tem nada a ver com a síndrome do estrangeiro, é uma outra condição. E uma das angústias principais da síndrome do estrangeiro é justamente a pessoa sentir, ter intuitivamente, sabe, a certeza de que ela nasceu para cumprir algo, para ter uma missão de vida mais séria, mas ela se sente totalmente perdida, totalmente até desamparada, como se ela tivesse sido esquecida por tudo e por todos, e essa angústia, sabe, ela vai se criando e se ampliando, justamente por ela não descobrir o que ela veio fazer aqui. Tudo parece, sabe, difícil de criar elos e conexões, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista mental. E nessa angústia, então, o que geralmente acontece é essas pessoas com essa síndrome acabarem se isolando. Então o isolamento é algo muito característico. Então a pessoa acaba se fechando a todo e qualquer contato social, às vezes nem apenas a todo, mas a grande parte, aquilo que ela pode evitar socialmente, ela vai evitar. Então ela vai se isolar o máximo que ela puder, o máximo que ela conseguir. E essa dificuldade de interação social, ela pode ser inclusive classificada como uma forma de pré-autismo. O que é o pré-autismo? O autista que eu estou me referindo aqui não é a pessoa que tenha, sabe, o autismo, a doença em si, mas o que é criticado, o que é a postura autista? É a pessoa que não tem a doença do autismo, mas ela meio que por força própria, por vontade própria, ela acaba então se fechando, se isolando do mundo, como um autista faz. Então ela se comunica o menos possível, interage o menos possível e vive apenas então afundada ou mergulhada no seu universo íntimo, tal qual um autista faz. Então o fato da pessoa ser pré-autista, quer dizer, ela está escolhendo se fechar, é algo muito negativo, porque não é uma doença, são as escolhas emocionais que a pessoa está fazendo em função de todo esse desajuste, de toda essa inadequação que ela acaba sentindo. E o que é pior, em alguns casos, esse isolamento ele acaba tendo algumas fugas. Então a pessoa acaba fugindo para as drogas, por exemplo, desde drogas leves, como maconha, até drogas mais pesadas. Álcool, por exemplo, em alguns casos a pessoa se aprofunda no alcoolismo. Então a pessoa também pode ter a postura da riscomania. O que é riscomania? Ela começa a colocar a si mesma em perigo, faz esporte radical, sabe? Faz tudo que dá muita adrenalina, tudo que ela coloca muito o corpo dela em risco. Fora questões de medicação desnecessária, que às vezes os pais levam a criança ou o filho, né, o parente, para tentar ser tratado, e os médicos ou os psiquiatras enchem a pessoa de remédio, sabe? Acabam às vezes trazendo efeitos irreversíveis, dependendo do caso, dependendo da situação, do tempo de uso. E tudo isso acaba trazendo então muito sofrimento e em alguns casos acaba trazendo efeitos que realmente não tem nem como reparar. Então certos processos de droga, sabe, certas condutas que a pessoa tem, ela pode acabar se acidentando, pode acabar morrendo antes da hora e pode acabar sofrendo uma série de implicações em função dessa fuga de querer, sabe, acabar com esse sentimento ruim que ela não entende e acaba se enrolando e criando mais problema do que resolvendo. E um outro ponto muito sério que muitas vezes não ajuda e acaba até atrapalhando ainda mais é justamente a família, é justamente o seio familiar.
Porque como a família não entende essa consciência, vê ela como um esquisitão, um fechadão ou fechadona, né, como alguém que não tem os mesmos hábitos, que não tem às vezes os mesmos costumes. Então a família acaba inclusive estigmatizando, sabe, essa criança ou esse familiar. Acaba tratando ela com certa, não vou dizer indiferença, mas sabe, com certas vezes deboche, falando mal, tanto pelas costas quanto pela frente. E usam mesmo certas expressões muito difamatórias, como, por exemplo, chamar essa pessoa de ovelha negra da família, é o patinho feio, é o ET, sabe, é o ovo de chocadeira. Então essas expressões que parecem tolas e pequenas, mas que de uma certa forma distanciam ainda mais essa consciência para se abrir para a família, para ter confiança e para achar um porto seguro para justamente superar a síndrome do estrangeiro. E o meio como as pessoas a tratam acaba gerando um processo muito sério e grave de autodesqualificação. Então a pessoa com essa síndrome, ela realmente começa a acreditar que ela é inferior, que ela é esquisita, que ela sabe que ela não é desse mundo, que ela não presta para nada. E nisso a pessoa vai se afundando em pensamentos derrotistas, em um sentimento então negativo em relação a si mesmo. Ela vai se desqualificando, uma autodesvalia, sabe? Ela vai tendo sempre uma autoimagem então muito negativa de si mesma. E o interessante é que muitos casos da síndrome do estrangeiro, quem sofre por ela são pessoas às vezes com traços e processos de superdotação. Então, em algumas áreas, ela é muito acima da média. E mesmo ela sendo superdotada, por toda essa questão social e por toda esses pensamentos negativos e derrotistas quanto a si mesmo, ela acaba então se julgando medíocre, inferior, quando na verdade é justamente o oposto. Ela é cheia de qualidades, cheia de ferramentas, sabe, cheia de talentos inatos, mas não consegue conjugar, não consegue lidar com toda essa situação. Por isso que, dependendo da fase de vida, a pessoa é muito instável, ora produzindo muito bem, em outros momentos tendo uma produtividade basicamente nula. Então é muito instável, sabe? Ora consegue muito, ora não faz nada e fica nesse processo. Então a instabilidade da produção que ela tem, tanto intelectual ou mesmo profissional, ela acompanha muito o nível de instabilidade das emoções que a pessoa tem aqui na vida humana. Agora eu vou dizer aqui um ponto central, preste muita atenção. Por que a síndrome do estrangeiro acontece? É justamente o fato da pessoa ter a saudade da dimensão extrafísica, ou seja, saudade das outras dimensões. Então toda essa manifestação, todos esses problemas são por quê? Porque a pessoa sente uma saudade que ela não sabe dizer nem o porquê. Eu sinto uma saudade, mas eu não sei de que lugar. Ou eu sinto uma saudade de algumas pessoas que eu não sei nem quem são. Então, a princípio, para quem escuta isso, parece um processo de loucura. A pessoa está fora do eixo. Mas não. Então, essa saudade, que ela não sabe nem de onde que vem, é justamente do período que ela estava antes de nascer. Onde ela estava mais lúcida, onde ela tinha uma condição muito mais favorável, amizades, sabe, às vezes milenares, uma condição muito mais expandida, sabe? Ela estava em alto nível, ela estava no melhor que ela podia se manifestar. E aí de repente a pessoa vem aqui na vida humana, tendo que ter dor de barriga, tendo que ter dor de cabeça, tendo que pagar boleto, né? Tendo que ter problemas. Então esse restringimento, essa vinda aqui para a vida humana, acaba sendo para essas pessoas uma questão assim muito ruim. Então ela se sente muito limitada, muito, sabe, menor, pequena em relação ao que ela era. Mas tudo isso do ponto de vista instintivo. A pessoa não fala, eu tenho a síndrome do estrangeiro porque eu queria estar de novo onde eu vivia antes de nascer. Ela não sabe isso, mas é intuitivo. Então essa saudade, essa vontade de voar, de conversar pela mente, sabe, de ter processos de informação muito mais aprofundados como ela tinha, tudo isso é que ela sente falta. Então muitas pessoas, por exemplo, acabam, sabe, indo para a área, por exemplo, da aviação, porque elas são, sabe, saudosistas da volitação, ou elas têm saudade inconscientemente de voar. Porque voar fora do corpo, para quem já teve uma experiência de quase morte ou uma experiência fora do corpo autoprovocada,
É uma das sensações mais agradáveis que tem. E aqui a gente não voa, aqui a gente engatinha, depois anda. Então muitas pessoas, veja, a saudade faz com que ela vire às vezes piloto, por quê? Porque essa saudade íntima de querer voar como ela fazia antes de renascer. Então a síndrome do estrangeiro é basicamente em função dessa saudade, esse exílio, é como se ela tivesse sido forçada a nascer, entende? Então aqui parece que tudo é desagradável, nada resolve, justamente porque a pessoa ainda não está conformada com o fato de estar aqui. Ela gostaria, no fundo, ela gostaria de estar lá em outra dimensão e não precisar passar aqui os perrengues, as dificuldades, os desafios que a vida humana tem. Agora, tudo isso não é para defender, justificar ou glamourizar a síndrome do estrangeiro. Nada disso. Essa síndrome, como eu já disse, é uma patologia severa. Ela demonstra que a pessoa tem muita imaturidade emocional. É uma pessoa, então, ainda muito imatura. E o emocional dela ainda é muito frágil, ainda é muito precário. Então, não queira justificar, dizer, eu tenho síndrome do estrangeiro e está tudo bem. Não. O teu emocional precisa ser urgentemente trabalhado, sabe? Fortalecido e revigorado para que você tenha uma vida, então, sadia, tenha qualidade de vida aqui. Porque não adianta você identificar e, sabe, entender que você está nessa situação e passar a vida sofrendo. Ou depois da morte, passar pela chamada melancolia extrafísica. Como eu já até citei num vídeo anterior aqui, a Melex. Então a pessoa morre e fica lá em melancolia, sabe, triste, amargurada, porque essa vida aqui foi desperdiçada. Então, síndrome do estrangeiro é grave, não é algo para ser, sabe, tratado com descaso e nem, sabe, justificar de uma forma assim muito banal. O processo é sério. Agora, vamos entrar no ponto central aqui, que é justamente falar a síndrome do estrangeiro em relação à EQM, ou experiência de quase morte. Então, basicamente, em relação à EQM, há dois contextos muito sérios. O primeiro é a pessoa que já sofre da síndrome do estrangeiro, né, desde criança ou há muito tempo, e essa pessoa então passa por uma EQM. Em alguns casos, essa EQM ela é transformadora e ela ajuda demais a atenuar ou, em alguns casos, até mesmo a superar, em grande parte, a síndrome do estrangeiro. Porque a pessoa, então, na EQM, ela vê aquele local que ela nem sabia que existia, mas ela tinha aquela saudade que ela não sabia interpretar, ou ela encontra aquelas consciências que, no fundo, ela queria reencontrar e não sabia quem eram. Então, toda essa experiência multidimensional, ou em outras dimensões, em múltiplas dimensões, acaba trazendo alívio, reconforto e certo entendimento do que estava acontecendo com ela. Esse é um ponto. Agora, ainda dentro desse primeiro contexto, pode acontecer até o caso contrário, que a pessoa se sente ainda pior por ver o local onde ela estava, por encontrar aquelas pessoas, e quando ela volta ela se sente ainda mais perdida, mais desiludida, sabe, ainda tendo problemas justamente por ter conectado com aquilo que ela sentia falta. Volto a dizer, é um processo de personalidade, um processo de maturidade. Então a EQM pode ajudar ou pode piorar. E o segundo contexto relativo à EQM é que a síndrome do estrangeiro pode surgir após uma experiência de quase morte. Então a pessoa não tinha nenhum processo dessa síndrome, passou pela EQM, e aí quando ela tem aquele deslumbre, né, de ver outras dimensões, seres de luz, túnel de luz, né, rever a vida, enfim, toda a experiência que ela vivenciou, e aí quando ela volta, ela tem que se reajustar, ela tem que se readaptar aqui à vida humana, se readaptar à família, se readaptar ao contexto social, se readaptar inclusive ao próprio corpo físico. Tudo parece que estranho. O próprio pesquisador Raymond Moody, que é uma sumidade dentro da experiência de quase morte, ele relata muitos casos que se enquadram com essa síndrome do estrangeiro. Foi chamada até uma época de síndrome da reinserção, quer dizer, a pessoa tem que se reinserir dentro do contexto que ela estava, e em muitos casos, mesmo com o passar dos anos, ela não consegue meio que voltar ao normal. Ela acaba tendo dificuldade, sabe, de novos relacionamentos, dificuldade de arrumar emprego,
Ela tem várias dificuldades em função do quê? Justamente de ver essa realidade maior e de achar que tudo muito então empobrecido, aqui parece muito, sabe, pequeno em relação ao que ela teve. Então, essa síndrome do estrangeiro, vamos colocar assim, após a EQM, ela tem que ser tratada também, ela tem que ser revista para que justamente a pessoa possa voltar para os eixos. Então, EQM é negativo? Não, a EQM é um fenômeno muito positivo, mas ela pode ter esse meio que efeito colateral em algumas pessoas que justamente já tem essa predisposição, esse certo nível de imaturidade emocional e que leva ela a esse contexto de não querer mais ficar aqui, sabe? No fundo, ela acaba levando a vida de qualquer jeito, sabe? Entre as coxas, como se diz, sabe? Até às vezes se colocando em risco, porque no fundo ela quer voltar para lá, voltar para essa outra dimensão e aqui um pouco perdeu a graça, sabe? Perdeu o jeito. Mas não veja por esse lado. Então, o desafio maior para quem passou, para quem está nessa condição, é entender que aqui é o momento atual e que aqui há muito para ser feito. E essas outras dimensões, essas companhias, isso tudo que ainda faz muita falta, vai chegar. Mas no momento certo. Não quando a pessoa quer, sabe? Não é um processo de capricho, ela não pode ser mimada, não é só do seu jeito. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai descartar esse corpo. Então, o seu saudosismo, a sua vontade de estar em outra dimensão, ela vai ser satisfeita. Mas calma, sabe? Calma, afobadinho, calma, afobadinha. Tudo é questão de momento, então a gente tem que procurar levar uma vida mais ponderada, mais, sabe, com os pés no chão, mas com a cabeça no cosmos. Só que isso é saudável. Não é viver alienado, não é viver, sabe, deslocado, sabe, ou de forma inconsequente, porque simplesmente se vê como um estranho no ninho, se vê como alguém que não pertence à vida humana. Nada disso. Então, como é que se trata essa síndrome do estrangeiro? Bom, importante dizer que cada caso é um caso. A própria autora, a professora Malo, coloca que em certas circunstâncias não há muito que pode ser feito. Se a pessoa abusou de drogas, de medicamentos, outras questões, como até já coloquei aqui, pode ser que seja irreversível, tem efeitos que não tem como voltar atrás. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Agora, se a pessoa está bem intencionada, ela quer mudar, ela quer sair desse sentimento, sabe, desse exílio, ela pode sim, sabe, fazer muito por isso. Então, o que você pode fazer? Uma das coisas é ampliar a sua autopesquisa, que vai ampliar, obviamente, o seu autoconhecimento. Então, invista em se conhecer, invista muito em autopesquisa. E nesse processo de autopesquisa, na superação dessa síndrome do estrangeiro, é importante a mudança da autoimagem. Então, parar de se achar ruim, de se achar um lixo, de se achar uma droga e começar a ressignificar o modo como você se enxerga, o modo como você vê o mundo. Tudo isso tem papel fundamental nessa mudança da síndrome do estrangeiro. Um outro ponto também é justamente investir nas experiências fora do corpo. Então não é para ninguém ter EQM, ninguém precisa se jogar de um prédio, se afogar ou ter um risco de vida, não é isso. Mas como eu sempre digo nesse canal, nós podemos sair do corpo de forma voluntária, aplicando técnicas, sabe, no conforto do seu lar, sem nenhum risco de vida, sem nenhum efeito colateral, sem nenhum problema maior. Então invista em técnicas e rotinas que te ajudem a sair do próprio corpo com lucidez. Porque assim você vai poder visitar outras dimensões, vai poder matar essa saudade, vai poder entender a si mesmo, entender como as coisas funcionam e poder então ser mais ajustado aqui, justamente por ter essa vivência, essa vida dupla positiva. Ter uma vida normal aqui e à noite, enquanto dorme, ter experiências fora do corpo, ter todos esses processos então que acabam tranquilizando, fortificando o seu lado emocional e tornando você então uma consciência mais preparada, sabe, mais equilibrada e mais apta a viver, seja em qual for a dimensão que você esteja. E outros pontos que também ajudam são a assistencialidade. Então, se você tem predisposição, ajude os outros. Em geral, síndrome do estrangeiro podem ser pessoas que vieram justamente com essa missão, ou esse propósito existencial de fazer o bem pelos outros, de esclarecer, sabe, de fazer algo
em função das demais pessoas. Então tudo isso é importante, tudo isso tem a sua relevância. Então veja bem se a assistencialidade, se a fraternidade não é um ponto central para você. Por último, procure ajuda. Mas em alguns casos essa ajuda tem que ser especializada. Então você ir para um terapeuta que não entende nada disso, que vai enfiar a goela abaixo um monte de remédio desnecessário ou, pesado, pode ser até pior. Então veja pessoas que entendam sobre múltiplas dimensões, que entendam sobre esses processos de múltiplas vidas. E aí fica o convite. A própria ciência da consciência ou a conscienciologia tem uma série de ferramentas, condutas e técnicas próprias que podem ajudar demais a pessoa que então está vivendo essa síndrome do estrangeiro. Então procure a conscienciologia, muitos cursos, eventos e mesmo terapias que podem ajudar você nas suas dificuldades, sejam elas físicas ou sejam elas extrafísicas. E a síndrome do estrangeiro está nesse quadro que a conscienciologia pode ser muito útil e muito benéfica em ajudar a pessoa interessada a ela mesma se autocurar e ela mesma a fazer essa mudança, essa reciclagem da sua existência, reciclagem dos seus comportamentos e principalmente a reciclagem do seu lado emocional. E você, tem algum contato maior com essa síndrome do estrangeiro? Conhece ou já conheceu alguém que pode estar passando por isso? Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo para que mais pessoas acabem vendo ele aqui no YouTube e compartilhe dentro do possível com as pessoas que você acha que possam ter interesses ou que estejam de alguma forma sofrendo emocionalmente. Quem sabe esses assuntos não são justamente a chave, o processo que a pessoa pode ter para usar como sendo a virada, o momento de mudança da vida dela que ela no fundo pode estar aguardando, tentando se entender. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo a todos um forte abraço, as melhores energias e até a próxima. Valeu!